Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O tema abordado hoje será os alimentos e seus nutrientes. Bom, os alimentos eles são de origem animal ou vegetal ou mineral e são denominados alimentos todas as substâncias utilizadas pelos seres vivos para se obter energia. Eles são responsáveis pelo funcionamento de atividades vitais e também pela regulação do nosso organismo, como, por exemplo, o crescimento e a reprodução. Bom, nos alimentos são encontrados os nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. O corpo ele adquire esses nutrientes através do processo de digestão e quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Cada alimento apresenta um tipo específico de nutrientes e é importante que nós saibamos combiná-los, porque todos esses nutrientes precisam ser absorvidos pelo nosso corpo diariamente. Os nutrientes eles são classificados em dois tipos, né? Os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes eles são formados por moléculas grandes, né? E necessitam de uma maior quantidade de energia para que sejam quebrados durante a digestão e absorvidos pelo nosso organismo. Como macronutrientes, nós podemos citar as proteínas, os carboidratos, os lipídios e a água. As proteínas, elas são encontradas em carnes e lácteos, os carboidratos, por exemplo, em pães e massas, os lipídios em sementes e castanhas, por exemplo, e óleos, e a água pode ser encontrada em algumas frutas também, como a melancia, o tomate, o pepino. Já os micronutrientes, eles são moléculas menores e não necessitam de tanta energia durante a digestão para serem quebrados. Porém, essas vitaminas e esses minerais, eles necessitam de uma quantidade diária, pois eles não são, de forma alguma, produzidos pelo nosso organismo. Então, é necessário que todos os dias, durante a nossa alimentação, nós temos o fornecimento dessas vitaminas e desses minerais. Como exemplo de micronutrientes, nós temos a vitamina B12, a vitamina C. E como exemplo de minerais, nós podemos citar o cálcio, o ferro, o fósforo, dentre outros. Os macronutrientes, como eu já falei, são as proteínas, né? As proteínas, os carboidratos, lipídios e a água. As proteínas, elas desempenham funções essenciais, como a defesa do organismo, o transporte de substância e a formação e o crescimento de tecidos musculares. Os carboidratos, a principal função dos carboidratos é a formação ou o fornecimento de energia ao corpo humano. Os carboidratos são fontes de energia para o corpo humano. Os lipídios, eles atuam na manutenção da temperatura corporal, no armazenamento e no fornecimento de energia. Já a água, ela é essencial para o transporte e eliminação de substâncias, além da lubrificação de alguns órgãos e tecidos. Como exemplos de proteínas, nós podemos citar ali as carnes, né? Exemplos de carboidrato, alguns pães, e como exemplos de lipídios, o nosso abacate, algumas castanhas e óleos. As vitaminas, elas estão presentes em alguns alimentos, em todos os alimentos, e elas são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo. Como eu já falei, elas não são produzidas pelo nosso organismo e na ausência dessas vitaminas do nosso corpo pode provocar algumas doenças. Atualmente existem mais ou menos 13 vitaminas que o nosso organismo precisa. E apenas a vitamina D é produzida pelo nosso organismo. As vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Vitaminas lipossolúveis, elas necessitam de lipídios, né? Elas não são solúveis em água e elas necessitam de lipídios para a absorção no nosso organismo. Por exemplo, ela precisa de lipídios além da bile e do suco pancreático para a sua digestão e absorção no nosso organismo. Após a absorção no intestino, elas são transportadas para o sistema linfático e para os tecidos, onde elas serão armazenadas.
Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são vitaminas que são diluídas em água, elas são solúveis em água e são absorvidas pelo nosso intestino, né, e transportadas para o sistema circulatório e para os tecidos, onde serão utilizadas. O organismo, ele utiliza essas vitaminas apenas quando necessário e elimina o excesso dessas vitaminas. Elas não se acumulam no nosso corpo, ou seja, ela permanece no nosso corpo por um tempo e sendo excretada quando não há mais necessidade, quando já alcançou o seu limite. Por isso que nós precisamos ter uma ingestão diária dessas vitaminas para o funcionamento do nosso organismo. Bom, os sais minerais, eles são obtidos também através dos alimentos e são responsáveis pelas trocas de substâncias nas nossas células, né? Nas células dos seres vivos. Cada mineral atua de uma forma diferente no organismo. Como exemplo, nós temos aqui essa tabela com alguns sais minerais importantes para nossas funções, né? Como, por exemplo, o cálcio, que forma os ossos e os dentes e atua no funcionamento dos músculos, dos nervos e na coagulação do sangue. O fósforo, que também ajuda na formação dos nossos dentes e ossos e participa na transferência de energia das moléculas. O sódio, que ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso das membranas celulares. O cloro, que forma o ácido clorídrico do nosso estômago, que ajuda na digestão. O potássio, que age com o sódio para equilibrar, né, para o equilíbrio dos líquidos e do funcionamento também dos nervos e membranas. O magnésio, que forma a clorofila dos vegetais e atua em várias reações químicas junto com as enzimas e com as vitaminas. Ajuda também na formação dos ossos, dos nervos e dos músculos. O ferro, que forma a hemoglobina do nosso sangue e que ajuda a levar o oxigênio e atua na respiração celular. O iodo, que faz parte dos hormônios da tireoide e que controla a taxa de oxidação das células e o nosso crescimento. E o flúor, que fortalece os ossos e os dentes. Como vocês viram nessa tabela, existe também alguns exemplos de alimentos que vocês podem obter esses sais minerais. Existe no Brasil uma dieta, né? É preconizado no Brasil uma dieta que tenha em torno de 2.000 calorias. E essa pirâmide alimentar proposta por Philip em 2013, ela agrupa os principais, os grupos básicos, né, de alimentos que nós temos que ingerir diariamente. Ela é dividida em 8 grupos básicos e dentre esses 8 grupos também são divididos em 4. Nós temos o primeiro nível, que é a base da pirâmide, que são os grupos dos cereais, dos tubérculos e das raízes. O segundo nível, que é o grupo das hortaliças e o grupo das frutas. No terceiro nível, nós temos o grupo dos leites, né, os produtos lácteos, carnes, ovos, e o grupo das leguminosas e oleaginosas. E no quarto nível da pirâmide, nós temos o grupo dos óleos e gorduras e açúcares e doces. Essa pirâmide, se vocês forem observar, ela demonstra o quanto que você precisa ingerir diariamente de cada um desses alimentos, né? Como a gente pode ver na base da pirâmide, é recomendado que se coma em torno de 6 porções de tubérculos, cereais ou raízes, né? Já no terceiro nível, em torno de 3 porções de legumes ao dia. No segundo nível, em torno de 3 porções de laticínios e 1 porção de carne e ovos e 1 porção de feijões e oleaginosas, ou seja, sementes. E já acima, nós temos os óleos e as gorduras e os açúcares e doces, que é recomendado 1 porção de cada por dia. Além disso, é recomendado que nós tenhamos 3 refeições básicas diárias com esses alimentos e lanches intermediários entre elas. E também é importante a prática de exercícios físicos por pelo menos 30 minutos ao dia. No caso da ausência de vitaminas e minerais, como eu já havia dito, é possível que desenvolva-se doenças, né? Um exemplo de uma doença devido à ausência de vitaminas e minerais, nós podemos citar o raquitismo.
O raquitismo é uma doença que atinge especialmente as crianças e é causado, como eu já disse, por deficiência nutricional e de vitamina D, principalmente a vitamina D, o cálcio e fósforo. E também aliado a fatores genéticos. O raquitismo ele atinge os ossos, deixando esses ossos fracos e predispostos a se envergarem, como a gente pode observar na imagem. Os seus portadores, alguns de seus portadores, eles têm uma deficiência genética que leva à perda do fósforo no rins. E dessa forma, a criança ele não consegue reter esse fósforo, né, através da alimentação, ocasionando essa deformidade óssea, como a gente pode ver na imagem. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma pergunta bem legal. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar: letra A, sais minerais; letra B, vitaminas; letra C, água; letra D, carboidratos ou letra E, proteínas. Bom, como já foi falado, nós temos diversos alimentos que nos fornecem energia, né? A resposta correta, então, seria os carboidratos, pois eles são macronutrientes responsáveis, né? Ele tem a principal função de fornecer energia ao corpo humano, certo? As proteínas, elas têm outra função, né? Elas têm função metabólica, a água, função de eliminação de certas substâncias, as vitaminas também têm função metabólica, assim como os sais minerais, correto? Portanto, já que o nosso tema de hoje foi abordado, né? Treinem em casa, procurem realizar as atividades que seus professores propuseram e também acessem a plataforma Eduque, através do link eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada!